O TCC, assim como todo trabalho científico, não é desenvolvido sobre o tema definido, mas sim sobre o problema de pesquisa. Isso ocorre porque o tema é muito abrangente e o problema de pesquisa é mais objetivo. Mas você sabe como definir este problema? Se não sabe ainda, ouça com atenção este podcast e entenda de uma vez por todas o que é e como fazer o problema de pesquisa para o seu TCC. O que é problema de pesquisa? No processo de definição do objetivo de pesquisa, nós nos deparamos com a necessidade de estabelecermos qual é o problema de pesquisa que desejamos solucionar. Estabelecer o problema de pesquisa é, na verdade, desenvolver a problematização de alguma questão relevante relacionada ao tema de pesquisa. Problematizar nada mais é que a atividade de estabelecer caráter de problema ou colocar algo em dúvida. Em outras palavras, problematizar pode ser entendido como uma maneira de observar questões comuns de forma distanciada, para que haja uma desconstrução de valores. Cientificamente, problema é qualquer questão não resolvida e que é objeto de discussão. O problema de pesquisa é uma questão não resolvida relacionada ao tema que você vai expor para a discussão e que será solucionada por meio do processo de pesquisa. Para ser um problema de pesquisa, a questão levantada deve ser testável cientificamente. Em qualquer domínio do conhecimento, um problema é testado cientificamente quando envolve variáveis que possam ser observadas, ou seja, medidas ou manipuladas. Assim, estabelecer quais as variáveis envolvidas faz parte da definição do projeto de pesquisa. A suposta solução para o problema é chamada de hipótese. Tecnicamente, considera-se como hipótese o comportamento das variáveis no futuro. A hipótese será uma suposta solução para o problema cuja adequação ou não como solução será averiguada por meio da pesquisa, utilizando o problema como diretriz. Por que preciso elaborar um problema de pesquisa? A necessidade da definição do problema de pesquisa está na concepção da pesquisa em si. Sem uma questão para ser resolvida, não há motivação para a realização da pesquisa. Além disso, as vantagens da formulação do problema são inegáveis. A partir da pergunta formulada, pode-se estabelecer o tipo de resposta que deve ser procurado na pesquisa. No processo de problematização, o pesquisador é levado a uma reflexão benéfica e proveitosa sobre o assunto. O levantamento bibliográfico e a posterior coleta de dados serão balizados pelo problema de pesquisa definido. Estabelecer com precisão as conclusões que respondem às perguntas formuladas. Quais tipos de problemas de pesquisa? Os problemas de pesquisa estabelecidos podem ser de mais de um tipo, ou seja, terem mais de uma natureza. Eles podem ser de natureza prática ou natureza intelectual. Problemas de ordem prática, direcionado para respostas que ajudem a subsidiar ações para a avaliação de certas ações ou programas, a verificar as consequências de alternativas possíveis e predições de acontecimentos. Problemas de ordem intelectual, direcionados para a exploração de um objetivo pouco conhecido para as áreas já exploradas, com o objetivo de determinar com maior precisão e apuro as condições que certos fenômenos ocorrem e como podem ser influenciados por outros, para a testagem de algumas teorias específicas e para a descrição de um determinado fenômeno. Quais as características do problema de pesquisa? Como já comentamos, nem todo problema de pesquisa é passível de tratamento científico. Para isso, ele deve envolver variáveis que possam ser medidas e ou manipuladas. Por isso, em primeiro lugar, é necessário verificar se o problema levantado se enquadra na categoria de científico. Assim, deve-se determinar quais as características de interesse relacionadas ao problema e se essas variáveis podem ser testadas, observadas e manipuladas.
Caso essas condições sejam atendidas, pode-se dizer que o processo de problematização resultou em um problema de pesquisa. Como definir o problema de pesquisa? As pessoas têm muita dificuldade em definir o problema de pesquisa. Se você ouviu este episódio até aqui, já sabe o que é, qual a importância, quais os tipos e características de problema de pesquisa. Agora é hora de aprender a definir o seu problema de pesquisa. Infelizmente, essa definição do problema de pesquisa não é simplesmente incluir uma pergunta solta no trabalho. Você também precisa contextualizar a problematização em termos da área do conhecimento, do tempo, do espaço, da relevância ou do que motivou você a pesquisar sobre aquele problema. Um bom problema é aquele que evidencia um conflito ou uma lacuna no tema por meio da falta de diálogo entre as diferentes informações relacionadas ao tema de pesquisa. Em outras palavras, é estabelecer uma relação de conflito entre duas variáveis relacionadas a um determinado tema. Essa definição, à primeira vista, soa um tanto vaga. No entanto, existem algumas regras práticas para a formação do problema de pesquisa, tais como: o problema deve ser formulado como pergunta. Recomenda-se que seja apenas uma pergunta. O problema deve ser claro, preciso e objetivo. O problema deve ser empírico. O problema deve ser passível de ser solucionado. O problema deve ser operacional e factível para o aluno. O problema deve evidenciar uma relação de conflito entre pelo menos duas variáveis. Uma pergunta-problema de pesquisa deve seguir a seguinte forma: palavra qualificadora mais tema mais ligação hipotética mais recurso atual. Um exemplo: palavra qualificadora: como, tema, desenvolvimento de software. Ligação de hipótese: pode substituir a necessidade de. Recurso atual: planilhas eletrônicas. Problema formulado: como o desenvolvimento de software pode substituir a necessidade de planilhas eletrônicas? No site do Gonablog você encontra o artigo completo sobre a construção do tema com exemplos e dicas para que você desenvolva um bom problema de pesquisa.